Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do 7º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um pouco com polígonos. Polígonos esses que já foram estudados anteriormente. E hoje a gente vai trabalhar a relação entre ângulos internos e ângulos externos de um polígono regular. Lembrando que um polígono regular é um polígono no qual eu tenho todos os lados aí de mesma medida. Beleza? Então vamos lá dar início à nossa atividade de hoje. Então, só relembrando aí o que vem a ser um polígono. Polígono é uma linha poligonal simples, fechada, formando apenas por segmentos de reta consecutivos e não colineares. Ou seja, toda figura plana que a gente tem aí, que é formado exclusivamente por segmentos de reta, sendo fechada, ela vai ser chamada aí de polígono. Então, pessoal, para a gente classificar aí os polígonos, a gente tem dois tipos aí de polígonos. Temos o primeiro, o polígono convexo, cujo segmento que liga dois pontos quaisquer de seu interior encontra-se totalmente contido nele. E temos aí o polígono côncavo, ou também chamado de polígono não convexo. Polígono esse que possui segmentos que liga dois pontos de seu interior e não se encontram totalmente contidos nele. Então, como é que a gente observa isso? Imagine que eu tenho essa minha figura daqui e vou colocar essa outra aqui. Então, veja só. Ele tem que ser composto por segmentos de reta, não está tudo bonitinho. Se eu tiver, por exemplo, isso daqui, ó, isso não vai ser um polígono. Essa minha região aqui da minha figura, ela não é formada de retas. Então, esses dois aqui, ó, formados exclusivamente por retas e figuras fechadas. Então, qualquer reta que eu trace aqui dentro dessa minha figura, qualquer ponto aqui, ó, que eu pegue, essa reta sempre vai ficar no interior da minha figura. Então, qualquer ponto aqui, ó, fica sempre no interior. Esse tipo de polígono aqui é chamado de polígono convexo. Já esse outro daqui, pessoal, ó, eu posso traçar uma linha aqui, permanece dentro. Aqui, permanece dentro. Mas se eu traçar aqui, por exemplo, ó, entre esses dois pontos, ó, o que acontece com a reta, ela está saindo do meu polígono. Então, esse meu polígono aqui, ó, outro ponto, saiu. Esse meu polígono daqui, ó, é chamado de polígono côncavo ou não convexo. Beleza? Então, a gente vai estar trabalhando, pessoal, exclusivamente aqui com esse tipo de polígono que a gente vai estar chamando de polígono convexo. Então, sempre que a gente se tratar para um polígono, vai ser chamado esse polígono aqui de convexo. Então, vai ser exclusivamente ele, não vou precisar estar sempre diferenciando aí. Apresentei os dois para a gente ter uma noção do que a gente vai estar sempre falando aí. Beleza? Então, pessoal, os polígonos, eles são classificados de acordo com a sua quantidade aí de lados. Então, a gente tem a sua nomenclatura, para cada polígono aí a gente tem um nome para esse meu polígono. Então, observe aí. Quantidade de lados que eu tenho aí, 3 lados, o nome aí vai ser triângulo. 4 lados a gente chama de quadrilátero. Aí a gente tem um estudo aí, tanto dos triângulos, que a gente já viu, quais as características dos triângulos, né? Quais as suas nomenclaturas, os formatos diferentes aí de um triângulo. Vimos também dos quadriláteros, que eles têm formatos aí diferentes
e como é que a gente trabalha com esses quadriláteros. Pentágono. Um pentágono, pessoal, ele é uma figura, ele é um polígono com 5 lados. Um hexágono com 6 lados, então aí tem as suas figuras, e a gente tem outros polígonos aí que não estão apresentados na tabela, mas que a gente já conheceu um pouco sobre eles. Então a gente tem também o heptágono, o octágono, o decágono, entre outros polígonos aí, de acordo com sua classificação. Então, relembrando aí os elementos do polígono, lembrando que tudo que a gente está vendo aqui é só recapitulando para a gente chegar no nosso objetivo principal, que é relacionar os ângulos internos e também os ângulos externos aí desse meu polígono. Então, pessoal, os pontos aí desse meu quadrado, desse meu quadrilátero aí amarelo, os pontos A, B, C e D, são o que a gente chama de vértices. Relembrando que é um vértice, ele é um ponto de encontro de 2 segmentos de reta aí. Os segmentos, ou seja, os lados AB, BC, CD e DA, é como eu falei antes, são os lados. De A até C, essa linha aí que sai lá do pontinho A e cruza todo o meu quadrado, vai até C, a gente chama de diagonal, assim como saindo lá de B, indo até D, cruzando todo o meu quadrado, também vai ser aí uma diagonal. E a gente tem, pessoal, em um polígono, os ângulos internos. A quantidade de lados que esse meu polígono tem vai ser a quantidade de ângulos internos aí que o polígono possui. 3 lados, 3 ângulos internos. 4 lados, 4 ângulos internos e assim por diante. Então, esses ângulos internos que vão ser alvo do nosso estudo vão ser fundamentais aí para a gente. Belezinha? Então, pessoal, vamos recapitular um polígono que a gente trabalhou ele de maneira bem detalhada para a gente ter aí base para os próximos polígonos que a gente vai fazer uma certa relaçãozinha aí. Então, veja só. Vocês se lembram qual é a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo? No triângulo abaixo aí, qual é o valor do ângulo interno A, B e C? Então veja só, pessoal, vem aqui comigo. A gente viu que no triângulo, independente do seu formato, da sua classificação, eu tenho sempre 3 ângulos, 3 lados, 3 ângulos. Então, lado A, o ângulo A, B e C. Tanto faz esse meu triângulo aqui bonitinho, como esse meu triângulo aqui meio desacunhado, meio troncho. Ou esse daqui menorzinho, esse de cabeça para baixo. Não importa qual triângulo eu esteja trabalhando, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo que eu tenho aí sempre vai ser 180. Seja ele um triângulo equilátero, com todos os lados iguais, isósceles, com 2 lados iguais e um diferente, ou escaleno, com os 3 lados diferentes, seja ele acutângulo, seja ele um triângulo retângulo, ou um triângulo obtusângulo aí, que a gente já trabalhou com essas características. Então, a soma desse lado A, do ângulo A, mais B, mais C, sempre vai ser igual a 180. Então, a partir desses ângulos internos aqui de um triângulo, a gente vai estar relacionando aí a soma dos ângulos internos de outros polígonos aí, certinho? Então, pessoal, vamos agora ver uma relação para todos os outros polígonos aí. Então, marque os ângulos internos do pentágono abaixo e a seguir pense em uma forma de determinar a soma dos ângulos internos sem uso do transferidor. Beleza, pessoal? Então, vem aqui comigo. Agora a gente vai ver uma relação aqui que vai servir para todos esses polígonos. Vamos conhecer primeiro esses daqui e mais à frente, ano que vem, a gente vai ter uma formulazinha para determinar os ângulos internos aí de qualquer polígono.
Beleza? Mas inicialmente vamos trabalhar de uma maneira mais simples aí, com polígonos relativamente pequenos. Então vamos lá. Observe o seguinte, observe que eu tenho um quadrado aqui. Esse meu quadrado, como a gente já trabalhou em outros assuntos, qualquer polígono ele pode ser dividido aí em triângulos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse meu quadrado, eu posso dividir ele em 2 triângulos. Então, como é que a gente vai encontrar a soma dos ângulos internos desse quadrado aqui? Veja só, se um triângulo é 180, 2 triângulos, 2 vezes 180, vai dar quanto? 360. Ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrado, 360. Mais uma vez aqui, ó, eu vou transformar esse meu pentágono aqui em triângulos. Então, ó, um triângulo aqui. Veja que aqui embaixo ainda está um quadrado. Vou transformá-lo em mais 2 triângulos. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 triângulos. Ou seja, 3 vezes 180 vai dar quanto? 540. Para essa minha figura aqui, ó, que é um hexágono de 7 lados. Um triângulo aqui. Opa, outro triângulo aqui. Aqui no meio ficou um retângulo, ó. 4 triângulos. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 180 dá 720 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um hexágono, 720 graus. Então, pessoal, toda vez que a gente trabalha aí com esses polígonos, a gente pode fazer essa associação. Vai ficando mais difícil de a gente desenhar até os polígonos mais à frente, mas depois a gente vai ver uma formulazinha bonitinha que relaciona justamente isso para a gente encontrar de polígonos maiores. Por exemplo, um polígono de 20 lados. Vai ser difícil desenhar, mas eu vou ter uma formulazinha para encontrar a soma dos ângulos internos desses meus polígonos. Certo? Então essa relaçãozinha aqui inicial, ela é importante para a gente. Então, ó, para todos esses meus exemplos aí, eu vou sempre dividindo em triângulos. Depois que eu deixar tudo com triângulos aí, não tiver mais nenhuma figura para modificar, eu vou estar aí encontrando aí, de acordo com a quantidade de triângulos, multiplica por 180 e vou ter aí a soma dos ângulos internos aí. Então, nessa minha tabela aí, ó, dá para a gente fazer número de triângulos que eu tenho e a soma dos ângulos internos. Ó, de 3 lados, tem um triângulo, soma dos ângulos internos 180. 4 lados, 2 triângulos, que foi o quadrado que a gente fez, 360. 5 lados, 3 triângulos, 540 graus aí, a soma dos ângulos internos. 6 lados, que foi o último que a gente fez, 4 triângulos, 720, a soma dos ângulos internos. Então veja que vai sempre aumentando de um em um triângulo e vai acontecendo o que com o lado? Sempre aumentando 180, já que cada triângulo vai me dando aí 180. Então, sem precisar fazer o desenho aí de 7 lados, se o hexágono tem 4 triângulos e 720 graus, o heptágono de 7 lados vão ter 5 triângulos e 900 graus aí dos ângulos internos. Beleza? Então, ó, a relaçãozinha que a gente fez aqui no quadro tá aí bonitinho. Seguindo o mesmo raciocínio, a quantidade de triângulos vezes 180 vai me dar aí a soma dos ângulos internos desses triângulos. Beleza? Preenchendo a nossa tabelazinha aí, né? Encontramos aí todos os triângulos e todos os lados. Então, ó, os ângulos internos de um polígono estão marcados abaixo. Agora vamos identificar os ângulos externos. Então, observe aqui, pessoal. Eu vou ter
em um triângulo, em um polígono, a seguinte relação. Vou colocar aqui um pentágono, mas isso serve para todos os meus polígonos. Então aqui, ó, eu tenho esse ângulo interno, esse aqui, esse. 5 ângulos internos, 5 lados, 5 ângulos internos. Veja o seguinte, para cada ângulo interno desse, eu vou ter um ângulo externo. Ó. Esse daqui é o ângulo externo, seja fora do meu polígono. Tenho esse daqui, tenho esse. Aqui a gente vai estar representando o seguinte, ó. A é ângulo externo. Então, se eu tenho 5 ângulos internos, eu tenho também 5 ângulos externos, ó. Eu vou pintar ele aqui. Vermelhinho aqui fora, vermelhinho aqui fora, vermelhinho aqui fora. Então, veja só. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, agora de qualquer, de 3, de 4, de 5, de 1000 lados, a soma do ângulo externo vai ser sempre 360 graus. Somando esses 5 ângulos daqui, ó, esses externos, sempre vai ser 360 graus. Beleza? Aí a gente observa o seguinte, ó. Sempre, também, em qualquer polígono que eu tenho, a soma do ângulo interno, que é esse daqui que eu vou pintar em azul, mais o ângulo externo, vai ser sempre 180. Isso para qualquer relação. Para essa vai dar 180, para essa 180. Para qualquer polígono que a gente tenha, a soma de todos os ângulos externos é igual a 360. E para qualquer polígono que a gente tenha, a soma do ângulo interno mais o seu respectivo ângulo externo com o seu é 180, assim como a gente já viu lá nos triângulos. Belezinha, galera? Então vamos encerrando nossos trabalhos por hoje. Na próxima aula a gente vai estar resolvendo questões sobre esses tipos de relação aqui de ângulo interno e de ângulos externos para polígonos regulares. Certinho? Então um forte abraço a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser.